Bom, gente, o vídeo agora é especial para os meus alunos do segundo ano da FTRP. Meus queridos alunos aí, nós estamos nos vendo nas segundas e quintas à tarde. Então, vamos tentar suprir um pouco essa falta, conversando sobre alguns assuntos da matéria, né, que eu vou apresentar para vocês agora, tá? Vou começar exatamente onde nós paramos, a nossa última aula presencial, e vou disponibilizar para vocês também um roteiro de estudos para suprir aí a anotação que eu farei na lousa, né? Então, eu não tenho lousa aqui atrás, eu não tenho como escrever, mas vou disponibilizar o roteiro. E a minha sugestão é essa, né? Imprimam o roteiro e acompanhem aqui essa aula do YouTube por esse roteiro, com uma caneta na mão, vão acrescentando coisas, né? Vão fazendo como vocês acharem melhor. Quem é mais jovem do que eu e tiver facilidade para fazer no computador mesmo, também fique à vontade, né? É só um jeito aí da gente não perder o contato e ir conseguindo progredir no programa mesmo à distância, tá? Então, gente, pelo meu controle, nós falávamos sobre pena privativa de liberdade, né? Então já falamos um pouquinho sobre a pena privativa de liberdade, falamos um pouquinho sobre os vários regimes de cumprimento dessa pena, falei para vocês sobre progressão de regime, já trazendo também as novidades que surgiram por conta do pacote anticrime no que diz respeito a essa progressão de regime. Então, paramos falando sobre o contrário, sobre a problemática da regressão de regime, né? Que é o contrário da progressão, é a volta para o regime mais gravoso, tá? Cheguei a falar para vocês na aula que essa volta ao regime mais gravoso pode se dar por salto, né? Então não precisa ser, né, necessariamente do aberto para o semiaberto, né? Pode ser do aberto direto para o fechado, por exemplo. E falei para vocês que, como é uma coisa muito rigorosa, né, é um dos poucos casos em execução penal que a gente vai ter contraditório e ampla defesa, tá? Também, por ser uma coisa grave, vai ser possível só em duas situações. Isso que ficou faltando eu falar, que eu quero apresentar para vocês agora. Então, quando que eu vou ter essa regressão de regime? Duas situações. Primeira, quando, durante a execução da pena, o preso pratica algum crime ou alguma falta grave, tá? Então faz alguma coisa errada lá durante a execução da pena, aí a gente vai ter essa regressão de regime. Então é claramente um castigo para o preso que se comportou mal durante a execução penal. Vamos lembrar, né, que o bom comportamento pode ser um dos requisitos para a progressão de regime e também pode ser um dos requisitos para a regressão de regime, conforme vai aparecer aqui, tá? E a segunda situação, gente, não tem a ver com mau comportamento carcerário, mas também gera regressão de regime. Qual seja, né? Eu posso ter aqui um caso em que a pessoa ela já está presa, está cumprindo pena por algum crime, né? Só que vocês sabem, né? O sujeito que frequenta o sistema penal normalmente vira freguês. Então o que pode acontecer, e acontece com bastante frequência, que esse mesmo preso, que está cumprindo pena, esteja respondendo por um outro processo, por um outro crime, que não tem nada a ver com o crime pelo qual ele está cumprindo pena agora. E aí nesse outro processo, ele pode ser condenado. Então digamos, gente, que ele está cumprindo aqui pena por um crime que ele cometeu aqui em Ribeirão Preto, né? Um crime de roubo, por exemplo. E está lá, né? Já conseguiu a progressão de regime, já está no semiaberto, está todo mundo feliz. Só que o que ninguém sabe? Que lá em Campinas está correndo um outro processo para ele por latrocínio, um crime violentíssimo. E aí nesse latrocínio, ele acaba pegando uma pena aí de 30 anos, que vai ter que ser somada a essa pena do roubo, né? Então o que vai acontecer? Muito provavelmente ele não vai conseguir continuar no regime que ele estava. Ele vai ter que voltar para o fechado, porque ele pegou uma nova pena aí, muito rigorosa, né? Então vejam, né? Isso aqui não tem a ver com mau comportamento carcerário, né? É claro que tem a ver com mau comportamento. A pessoa praticar um crime não deixa de ser um mau comportamento, mas não é um mau comportamento carcerário, né? A gente vai ter aqui muito mais uma adequação da pena, né? Por conta de uma nova condenação que acontece na sequência, tá? Uma última questão que falta aqui nessa questão da regressão de regime é o que diz respeito aqui a uma nova progressão. Então, será que o cara que regrediu de regime, ele pode progredir de novo? Pode, tá? Mas ele precisa preencher os requisitos de novo. Então, veja, né? Começa tudo de novo. Então, ele regrediu hoje. Então, primeira coisa, né? Ele vai ter que ter bom comportamento a partir de hoje, tá? E também ele vai ter que preencher o requisito temporal. A gente já viu que agora essa questão do requisito temporal ficou um pouco complicada, né? Pela lei velha, a gente teria aí 1/6, 2/5, 3/5. Pelo pacote anticrime, começa em 16%, vai até 70%, mas enfim, seja lá qual for o requisito temporal que a gente vai aplicar aqui nesse caso, ele tem que ser aplicado também a partir de hoje, tá? Então eu vou dar um exemplo bem facinho, só para vocês entenderem. Imaginem vocês, né, que o cara regrediu de regime hoje, então hoje ele voltou para o regime fechado, por exemplo, né? E hoje, né, faltam 6 anos para terminar a pena dele, hipoteticamente. Digamos que era uma pena de 10 anos, ele já cumpriu 4, então faltam 6 para ele terminar.
Então, para ele ter direito à progressão de regime, ele vai ter que ter um bom comportamento a partir de hoje e preencher o requisito temporal desses 6 anos que faltam, tá? Não é da pena total. A pena total é 10 anos, né? Mas agora regrediu, então é a partir da regressão. Então faltam 6. Se for aquela regrinha de 1/6, ele pode pedir nova progressão de regime a partir do momento em que ele cumprir aí 1/6 da pena, tá bom? Então é isso, gente. Agradeço aqui pela atenção, não percam na sequência, a gente continua falando sobre pena privativa de liberdade, mais especificamente sobre o RDD, Regime Disciplinar Diferenciado.